Pois bem, queridos, estamos aqui na Quinta Senhora da Graça, que fica aqui debruçada sobre o Rio Douro. Nós acabamos de ter uma aula com o enólogo daqui, que é o Vasco, e ele já nos contou que toda essa área aqui, ó, essa coisa de começar a produzir vinho e plantar as primeiras vinhas, foi coisa dos romanos. Aqui é muito engraçado em Portugal, a gente olha pro pé de uva, a gente já pensa o quê? No vinho, né? Inclusive eu perguntei isso pra ele, eu falei, ô Vasco, nenhuma delas é para o consumo só da uva? Ele falou, não, a gente aqui é focado mesmo no vinho. Por isso que nós estamos aqui, inclusive, fazendo a nossa prova de vinhos. Os meninos estão ali. A Tati e o Pedro, que são nossos primos, falaram que nunca tinham feito uma prova, como deve de ser. Então estão tendo a primeira experiência vínica deles. O boy já fez, mas tá sempre também querendo aprender mais sobre isso. Segura aí, porque nós vamos ter muito mais coisas aqui sobre o Douro, que é uma das rotas mais bonitas para você fazer por Portugal. Queridos, sem brincadeira, se você vem pro Douro, você tá pensando provavelmente em fazer uma prova de vinhos, mas faça uma prova de vinhos numa quinta familiar como essa, porque olha só, a gente tá aqui literalmente esparramado nas parreiras. Por quê? Porque o enólogo é filho da dona da quinta, ele é o dono também, tem essa possibilidade de mostrar tudo pra gente, olha lá, ó, o Douro, é tudo. Quanto mais autêntica a experiência que você escolher, maior versatilidade você vai ter no seu tour. E aí você não vai estar com um monte de turistas, aquela coisa toda. Então assim, valorize o pequeno produtor. É a dica de ouro de qualquer tour que você vai fazer. Pegue o pequeno produtor, porque ele vai te dar uma experiência, sério, inesquecível. Peraí, só um minuto. Eu quero fotografar tudo, eu quero filmar tudo, porque assim, é tudo muito incrível, é muito diferente, olha lá. Dá vontade de morar aqui, acampar aqui nesse lugar, sério. E agora imagina você morar num lugar desse, debruçado sobre o Douro. Essa é a vida do Vasco. E ele estava me falando que aqui perto tem praias fluviais, o verão é incrível, a primavera também é incrível. E eu sempre falo, quando o pessoal me pergunta, qual a melhor época para ir para Portugal? Maio, né, Vasco? Claro. Maio. Concordou comigo? Sim. Maio, junho, julho, agosto, até setembro. Até setembro. Sim. De maio a setembro, melhor época para vir para Portugal. Porque tá isso aqui, ó. É céu azul sempre, sol. E aí em maio tem toda a época da floração, né? Inclusive as vinhas. Sim, sim. As vinhas estão em floração. Tô falando como agora, se eu entendesse, mas não entendo nada. Agora em floração para se formarem os bagos que depois em setembro vão ser colhidos e vão dar origem aos próximos vinhos. E em setembro a gente quer voltar aqui para fazer a pisa da uva. Opa, aguardem. É isso. Exato, aguardem aí, se inscrevam no canal. Vamos porque vai ter pisa da uva em setembro. Sujar o pé. E a colheita é na mão, porque o Vasco tava falando com a gente que a colheita manual é aquela que garante a melhor qualidade e tal. Verdade. E aqui não teria outra opção de colheita, porque olha só, por causa da geografia bem montanhosa, tem que ser essa colheita na mão, não tem como vir um trator e sair colhendo todas as uvas. Agora a gente vai dar uma volta aqui pela quinta e mostrar mais pra vocês como é que é uma quinta de produção de vinhos incríveis. A gente já amou o Pedro Milanos. Sério, gente, se vocês estão em dúvidas de um vinho Pedro Milanos, porque, sério, maravilhoso. Tá todo mundo impressionado. Ele tava falando que esse rótulo aqui, ó, do vinho do Douro, é o seguinte, para ter esse rótulo aqui, toda a colheita, eles têm que levar, tipo, para uma análise. E aí, passando por essa análise, o vinho pode ser denominado do Douro. Se não passar, tipo, tem especialistas que ficam analisando a colheita e tudo, e vêm aqui e certificam tudo para poder dar o carimbo do Douro. Você sabe que é um vinho de qualidade. Portanto, aí já fica uma dica, se você não sabe comprar vinho, viu lá o carimbo do Douro? Pode ir que é sucesso. Ai, que coisa linda, olha isso! Ele vai virar uma uvinha, que vai virar um vinho que vai embebedar várias pessoas pelo mundo. Digitar aí no Google vinícola Rio Douro, vai aparecer várias opções e aí você pode ir passeando de vinícola em vinícola, fazendo várias provas de vinho. Geralmente são super acessíveis. A gente acabou de fazer uma que custou, sei lá, 10 euros por prova e foi maravilhosa. A gente provou 3, 4 tipos de vinhos diferentes. Não só vinho do Porto. Isso é muito importante dizer porque muita gente associa ao
só vinho do Porto, mas não. Vários tipos de vinhos são produzidos aqui. Rosé, tinto, branco. Só não é produzido o vinho verde, que o vinho verde também vem de uma região específica, não é aqui do Douro. Aqui todo o Douro, ele tem também uma via férrea, aquela coisa toda, e tem um passeio de trem que você consegue fazer cobrindo aqui o Douro. Para tudo isso eu vou deixar o link aqui embaixo, se vocês quiserem fazer, é só clicar aqui e você reservar o seu passeio de trem também pelo Douro ou de barco, o que você preferir, nós temos. Agora estamos diretamente dela, uma das estradas mais bonitas do mundo, inclusive já foi eleita a melhor estrada para se dirigir no mundo, que é esse trecho da N222 entre Pedro da Régua e Pinhão. Aqui nós temos o Rio Douro e em volta, queridos, é só vinha, só plantação de uva. Olha lá, ó, cada morro que você vê com esses desenhinhos é porque tem uvas plantadas para a produção de vinho. E o Pedro está em toda a sua missão de dirigir essa 300 estrada. metros. Vira à esquerda para N223. Pronto, porque o Waze em Portugal é bem melhor que o Google Maps. Então, outra dica aí pra vocês. E olha que coisa mais linda que é essa estrada. Chegamos então, queridos, ao Pinhão, hotéis e tudo, os complexos turísticos. Passeio magnífico aqui no Rio Douro, queridos. Inclusive o nome dessa empresa que a gente está fazendo passeio de barco é Magnífico Douro. Gente, não tem outro adjetivo pra esse rio. Esse é um passeio de barco que a gente está fazendo de 1 hora, inclusive vou deixar aqui pra vocês. Mas tem passeios que vocês podem fazer de 2 horas, 3 horas, 5 horas, pode ir até o porto. Tem cruzeiros com almoço, tem cruzeiros pra você dormir, tem de um tudo. Mas assim, qual é o ponto alto desse cruzeiro? Primeiro, a paz e a tranquilidade, né? Porque assim, gente, isso aqui tudo, ó, tá vendo aquela mata ali, ó? Essa mata não pode ser mexida, já começa por aí. Então é totalmente selvagem. A região demarcada do Douro, ela é demarcada mesmo. Então tá vendo? Onde você vê listrinhas ali, é porque ali sim pode se fazer a produção do vinho. Onde não tem essas listrinhas é porque não pode. É tudo demarcado. E essa região foi inicialmente demarcada pelo Marquês de Pombal. Ele chegou aqui e falou, gente, vamos demarcar isso aqui, vamos organizar. E aí ele organizou e criou essa região que é demarcada do Douro. Aí aqui o que nós temos? Temos inúmeras vinícolas, inúmeras famílias que vivem do vinho. Produção, você pode chegar um pouco para trás, por causa do sol? Obrigada. A maior produtora hoje, exportadora de vinho do Porto é a Symington, mas ela não produz só por si só. Ela pega a produção de outros pequenos, como eu diria, pequenas quintas, porque aqui não se chamam fazendas, chamam quintas. Ele pega a produção de pequenas quintas, ele vai juntando todas. E aí ele faz uma exportação absurda. Parece que eles produzem 27 milhões de litros de vinho do Porto todo ano. Muito disso é exportado. Essa coisa da Symington, né? Tem esse selo deles. E aí eles conseguem pegar vinícolas menores e exportar para o mundo todo. Isso tudo você pode fazer, você chegando aqui no Pinhão, você pode pegar um passeio de barco desse, você pode reservar com antecedência, como foi o nosso caso. E aí você vem no barquinho e você tem uma outra perspectiva da região aqui do Douro, gente, que é maravilhosa, sem brincadeira, maravilhosa. Inclusive, essa região aqui é patrimônio da humanidade. Pronto, não precisa falar mais nada. Ou seja, se você vier para esse lado de casa, você tem que fazer um passeio desse. Olha lá, e tem outro, ó, o barco Rabelo, tá vendo? Esse barquinho está andando igual aquele ali, ó, é um zoom, produção. Então, é um barco Rabelo. Esses barcos, antigamente, eles faziam o transporte dos barris de vinho do Porto. E aí, nas docas, para exportação, aquela coisa toda. E agora tem alguns, como esse que a gente está, que foram reutilizados para turismo mesmo. Então, por um preço camarada, você vem e consegue dar uma volta aqui, como se você fosse mesmo um barco de vinho. E aqui atrás, queridos, nós temos a Quinta da Moeda, que pertence a Croft. Sabe Lara Croft? Nada a ver com isso. Essa Croft aqui é a produtora de vinho do Porto, inclusive uma das mais antigas. Em 1588, quando você nem existia ainda, ela já estava produzindo vinho do Porto. E ela tem vários
Paris, querido. Se você já esteve, você deve ver aqui umas Você já notas. esteve em Paris, querido? Eles já tiveram. Aqui, ó. Aposta aí. Temos notas de Torre Eiffel, tá? E dá toda aí uma cara para esta parte aqui do Douro, que é Pinhão. Mostra ali Pinhão, boy. Casal de noivos, queridos. Esse é o nome do miradouro, que é considerado a janela... Não, janela não, que faz tudo errado. Varanda do Pinhão. Mas olha só por quê, né? Uma belíssima sacada. Aqui pega uma curva e lá embaixo é o Pinhão. Aqui, ó, pra cá, queridos. Aqui, o drone tem que dar uma orientação pra ele. Ali é o Pinhão, aquela ponte que a gente passou. Então, o casal de noivos fica exatamente debruçado aqui para esta paisagem magnânima do Rio Douro. Agora, curiosidade, o Rio Douro não nasce em Portugal, ele nasce na Espanha. E aí, por 800 e tantos quilômetros, ele percorre Portugal. E a foz dele é lá no Porto, e Vila Nova de Gaia, ele vai para o Oceano Atlântico. Mas tudo isso que vocês estão vendo aqui é o percurso que ele faz. Agora, daqui o que vai mesmo é a uva para a produção de vinho. E não tem uva para a produção de outras coisas, tá? Tipo, a uva que você compra no supermercado aqui em Portugal não vem aqui do Douro. Pois bem, queridos, hora de começar mais um dia aqui no Douro e hoje nós viemos conhecer a Quinta do Tedo. Quem é Tedo, queridos? É esse rio aqui atrás, ó. Onde a gente vai fazer então hoje a famosa prova do vinho do Porto, porque até então a gente só tinha provado quais, Filípolis? Vinhos... O tinto, vinhos de mesa. Aí no fim da prova o Filipe perguntou assim, não tem vinho do Porto não, querido? Bola fora. Você não sabe de nada, né? Mais ou menos, a surpresa deles é cheia de spoiler, pô. Mas tá bacana, eu tô Felipe, gostando. não é cheio de spoiler. A gente programou tudo, a gente só enfiou ele no carro e tá carregando de um lado pro outro. Então, ó, aqui também tem lugar pra você ficar, se você quiser se hospedar. O nome, guarde o nome aí, Quinta do Tedo. E agora a gente vai pra nossa prova de vinho do Porto. Ó, então chegamos aqui na sala de provas de vinhos. E agora temos aqui um Porto Rosé, um Porto Tawny, que até onde ela explicou pra gente, é um Porto que vai ter uma coloração alaranjada, dourada. Quanto mais novo, laranja, quanto mais velho, dourado. Dourado. E ali temos o Porto LBV, que é o que mesmo, boy? Late Bottle Tá escrito bom. Esse aqui pode ficar, se você abrir, você pode consumir até 2 semanas. Um mês. Esse, 6 meses. E esse aqui, um mês, depois de aberto. Mas não dura isso, na nossa mão vai rapidinho. Muito bem, muito bem. Estamos aqui, esse é o Douro. Vamos fazer aqui uma propaganda da Quinta do Tedo, que tem essa vista maravilhosa aqui na sala de provas. Boy, aniversariante hoje, 35 anos, né, boy? Money, 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 money. Viu, gente? Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai pegando umas coisas assim. Mas o que? Um vinho do Porto. Que delícia. E o que acontece, queridos? Vocês sabem a origem desse negócio de Douro, vinho do Porto, essa coisa toda? Você sabe, boy? Me conta aí que eu quero saber. Isso aqui foi ideia de Marquês do Pombal, que você sabe que o homem... Vai ver lá de Lisboa pra cá? Ele veio, ele era dono disso aqui tudo. E ele, no século XVIII, decidiu demarcar essa região aqui do Douro. Ou seja... Organizar o negócio todo. Qual é a diferença do vinho do Porto pro vinho normal? É que o vinho do Porto, a fermentação é interrompida e eles colocam água de aguardente. Olha, eu querendo jogar aqui uns conhecimentos sommeliers que eu não tenho, mas que decorei para falar aqui pra vocês. Então, você interrompe o processo de fermentação, joga aguardente vínica, tá? Dá aquela tunada alcoólica. Dá uma tunada alcoólica e aí ele fica muito mais doce, muito mais licoroso. E mais forte também, né? Isso. Aí você deve estar pensando aí, poxa, então já sei como fazer, posso fazer aqui na minha casa. Pode, mas não vai ser chamado vinho do Porto, porque o vinho do Porto, ele tem que ser produzido onde? Aqui. Aí você vai falar no Porto, não. No Douro mesmo, na verdade. No Douro, tá? O vinho que é produzido lá no Porto não é vinho do Porto. E se você for uma pessoa que quiser uma coisa mais natureza, você vem pra esse lado de cá para fazer as provas direto da fonte, porque aqui sim é onde as uvas são plantadas e tal, o cultivo, a vindima, a colheita, a pisa e depois a beberrância. Mais um motivo para vocês amarem Portugal, se vocês ainda não estão amando e não estão ainda fazendo as malas e planejando uma viagem para cá, eu acho que vocês deveriam. Foca no trenzinho lá embaixo, queridos. Ah lá ele, dá pra ver um tudo. Esse trem faz uma rota lindíssima, só que nós não fizemos porque preguiça. A gente já tá de carro, já tá fazendo toda a rota aqui, ó.
passando por essas estradas lindas. Mas é uma opção também que tem uma rota turística que dá pra você fazer de trem. Gente, dá pra acreditar nesse arco-íris. Miradouro de Santo Antônio fica aqui, hein? Desde a Régua, acho. Olha que bonitos. Podemos ver ali uma curva do Douro. Olha. Que coisa linda. Queridos, estão sentindo o ar puro? O ar vínico? É aqui mesmo. Isso aqui nós estamos falando de 26 mil hectares de plantações de uvas. Uvas que são de várias espécies, Touriga Nacional, Tinta Roriz e várias outras espécies portuguesas que agora não me lembro. Porque tem isso também, a gente vai na prova de vinhos e eles passam tanta informação pra gente, mas eles ao mesmo tempo vão dando vinho e a gente esquece. Quando acaba a prova de vinho, a gente já não lembra de mais nada que eles falaram. Mas pra você que quer fazer um roteiro aqui pelo Douro, eu vou falar de algumas coisas pra você anotar. Anote aí. Primeira coisa, se você for fazer aqui um roteiro pelo Douro, trace o seu roteiro. Não venha assim, eu vou me perder pelas vinhas. Não vai fazer isso. Por quê? Muitas das visitas às quintas, tá? Quintas aqui são as fazendas. Tem que ser pré-agendadas. Não adianta você chegar lá e falar: oi, quinta, quero visitar-lhe. Não tem como. Você tem que fazer um agendamento, porque aí você vai fazer as provas dos vinhos, você vai ter aulas, você vai poder fazer às vezes até um almoço harmonizado com vinho, coisa chique. Você pode fazer aqui, os preços são incríveis, super camaradas. As provas de vinho começam a 10 euros e você tem 3, 4 tipos de vinho, uma explicação e sério, são todas impecáveis. Outra coisa relacionada à acomodação. Se você vier, também faça uma pré-reserva com antecedência. Eu vou deixar aqui embaixo algumas opções de acomodação para você que são maravilhosas. Tem algumas opções muito autênticas, tipo pousadas, que aí você fica com a dona da pousada, ela faz aquele banquete pra você que foca na comida. Essa região é incrível, é super autêntica, é super acessível, não é aquela coisa do vinho gourmetizado, que é uma coisa assim que parece que você é meio burro na prova de vinhos. Ainda não. Eles são maravilhosos, amorosos. Cada pezinho desse tão bem plantado, tão bem cuidado, tudo limpíssimo. Você percebe o amor que eles têm por esse lugar. Uma viagem por aqui só pode ser espetacular. Espetacular também vai ser o momento em que você se inscrever neste canal. Se você ainda não se inscreveu, se você gostou desse vídeo e você quer apoiar o meu trabalho Viajantes pelo Mundo, inscreva-se nesse canal, deixe seu like no vídeo, curta, compartilhe. Inclusive o boy, que também é o cameraman, quer que eu te mostre, boy? Passa pro lado de cá. Ele tá um pouco triste porque eu briguei com ele que ele estava fazendo vídeo igual a cara dele. Agora ele tá bonitinho. E aí, tudo bom, pessoal? O boy também me ajudou, hoje é aniversário dele. E eu dei de presente esse passeio aqui pelo Douro maravilhoso. Eu mereço. Ele merece. E é isso, inscreva-se no canal, queridos. Até o próximo vídeo. E nos vemos semana que vem de mais algum lugar incrível deste mundo. Até o próximo vídeo. Tchau!